Olá, eu sou Rob Amaral, esse é o Conversaria e hoje eu converso com a doutora Giovana, que é médica nefrologista, mãe atípica e vai contar a história dela que é mais do que inspiradora, mais do que motivacional, você vai curtir muito. Vamos nessa. Boa tarde, doutora, obrigada por estar aqui com a gente, bem-vinda. Obrigada eu que agradeço. O prazer de inspirar outras pessoas e contar um pouquinho da minha história. Giovana, para a gente começar, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua jornada. Tá ótimo, prazer estar aqui. Meu nome é Giovana Breda, sou médica, sou especialista em terapia intensiva, sou nefrologista, né, uma médica que cuida aí da saúde dos rins. E com os acontecimentos da vida que foram ocorrendo, eu tive que repaginar, reinventar. Hoje eu sou gestora médica, né, sou diretora médica em uma unidade hospitalar, na Baixada Fluminense, e faz toda a gestão do corpo clínico. Então, a gente, como se diz, toma conta da casa mesmo. Perfeito. Você demorou quanto tempo para fazer essa transição de médica assistencial para uma médica gestora. Isso. Bom, eu estou na empresa atual que eu trabalho hoje desde 2010, né? Comecei também, sou auditora médica, comecei como auditora, né? Trabalhando em operadoras de saúde na região hospitalar. E depois eu progredi para coordenação de nefrologia, né? Eu saí um pouco da assistência, então eu fui para essa parte da gestão nesta migração. Fui coordenadora na empresa que eu trabalho hoje, na gestão de nefrologia. Depois eu virei gerente de regulação. O que é isso? A gente regular os pacientes na rede hospitalar, né? Direcionar para a melhor unidade, com o maior perfil daquela patologia do paciente que está necessitando. Fizemos um processo seletivo e passei para a direção médica de uma unidade hospitalar, ao qual a empresa que eu trabalho. Então, foram aí 15 anos de progressão e muito feliz nessa nova fase da minha vida, porque eu acredito que ser gestora, a gente tem que saber de tudo um pouco, da ponta ao topo da pirâmide. Você acha que, né? isso ampliou a tua empatia? Não. Não. Você acha que foi não, mais técnico? Eu acho que a gente tem que ser 360 graus. Eu acho que ser gestora é o ponto que tem que ser mais empático, né? Porque você lida com diversos tipos de categorias, pessoas, vários pacientes, médicos, enfermeiros, administrativos. Então, você lida com inúmeras classes profissionais. E ser empático é uma das principais qualidades de um gestor, eu acredito. Porque a gente tem que estar sempre se colocando no lugar do outro, do paciente, se ele está numa emergência, se ele está numa enfermaria, se ele está numa UTI ou no centro cirúrgico, sempre a avaliar em que situação ele está e colocar sempre no lugar do outro, seja paciente ou colaborador, que a gente tem que ouvir, entender, né, e não ser uma máquina mecânica. Gerir é uma arte, né? Gerir é uma arte, e eu ainda estou aprendendo, estou há 2 anos e 8 meses como líder, diretora, e eu aprendo todos os dias, com cada colaborador, com cada paciente. Todo dia é um desafio, todo dia é um aprendizado. E aí você, como mãe, mulher, esposa, gestora, médica, como é que você equilibra todos esses papéis, Giovana? Olha, não sei até hoje. Maravilhosa! Não sei até hoje, mas eu acho que todos os dias, quando eu olho para o meu filho, para o meu esposo, e olho a mulher empoderada que eu me tornei, a mulher forte que eu me tornei, eu não tenho que pensar como eu vou fazer, eu só tenho que fazer. Eu só tenho que fazer e agradecer. Você antes era empoderada ou você se tornou? Você já veio de um lar onde a mulher ela tinha uma força expressiva? Sim. Como é que foi isso? Minha avó sempre foi uma pessoa de pulso firme, sempre foi uma pessoa decidida. Eu... por algumas adversidades da vida, a minha avó ajudou minha criação, né, junto com a minha mãe. Então, eu fui criada pela minha mãe e pela minha avó. Minha mãe também sempre foi uma mulher muito empoderada, trabalhadora, né, muito... Uma casa matriarcal, você diria? Uma casa matriarcal, né, era a mulher mesmo, liderança ali da minha casa, junto com meu pai. Estudou 3 filhos em faculdades particular e sem nenhum estudo, tinha um comércio no interior do Espírito Santo, né, em Linhares, e tá aí, os 3 filhos formados. Eu, médico, uma enfermeira e um educador físico. E com muito orgulho que a gente tem da minha mãe, do meu pai, que hoje não está aqui, mas a gente, né, ama muito ele.
E eu acho que eu venho aí desse poder forte de mulher. Avó, mãe, eu, né? Então, tem uma genética aí bem importante. Por isso que eu perguntei qual era a tua base, né? Minha base. Exemplos, mãe, avó, são meus exemplos, assim, de liderança e de força, que nada derruba. Hoje eu tenho minha avó ainda com 89 anos. Acho que é 89. Lúcida, orientada. Vou lá sempre que eu posso visitá-los. E legal. É a minha força, assim. Essas duas, meu exemplo. Perfeito. Meu exemplo. E você sempre quis ser mãe? Não. Não tinha nas minhas programações ser mãe. Jura? Eu sou apaixonada pela minha profissão de médica. Então, quando eu me tornei nefrologista, eu me encontrei, sabe? Trabalhar em clínicas de hemodiálise, trabalhar em hospitais. É um paciente sofrido, é um paciente que precisa de alegria, duro, né? E eu sempre tive essa alegria. E eu transmito essa alegria aonde eu vou, pessoal, profissional, pro paciente. E eu me apaixonei, né, na nefrologia. E não pensava em ser mãe. Não pensava em ser mãe. E aí você se casou com quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 26. Namorei 6 meses e vamos. Isso aí. Estamos aí há 18 anos juntos. Legal. Né? E foi uma surpresa. A minha gravidez. Não foi planejada. Não foi planejada. Apesar que acidente é acidente de carro. O filho a gente sabe como é que faz, né? A gente sabe como faz, mas não foi planejado. Teve o risco. E você assumiu o risco e veio. E como é que foi quando você descobriu que estava grávida, assim, nesse ultrassom, ou uau, eu tava, menstruação? Olha, eu tava trabalhando, né, no dia a dia, e eu tava fazendo consultas com a dermatologista, acompanhamento médico normal. A gente é médico, mas precisa se cuidar. Vamos aí lembrar disso, né? Claro. Não somos autocuidado, máquinas, precisamos nos cuidar. A minha mãe é cardiologista, o pior paciente que tem é um médico, eu acho. Sim. Deus que me perdoe. Sim, a gente não gosta de mesmo ir médico, mas a gente tem que se cuidar. E no tratamento de rotina, ela queria prescrever uma medicação, e ela falou assim, Giovana, eu preciso fazer uma bateria de exames, e eu preciso saber se você tá grávida. Não, mas eu não tô, doutora, não, mas é protocolo, eu preciso fazer um beta-HCG. Ok. Aí eu tava no hospital trabalhando, atendia meu plano, eu vou ali colher rapidinho. De repente eu sou anunciada no megafone do hospital, doutora Giovana, por favor, comparecer ao laboratório. Eu, hein? Mas, gente, o que é isso, né? Que loucura essa. Aí, liguei no ramal, doutora Giovana, a gestora precisa falar com a senhora. Eu falei, tá bom, né? Porque eu fiz de rotina. E aí, falou, olha, No de rotina que você quer dizer, eu não pegaria nada. Nada. Né? Nenhum sintoma. Então, você tá nada. Não pegaria nada além do que poderia ser um exame de sangue comum. Rotina, vou fazer pra me começar a medicação que ela queria passar, dermatológica. Beleza. E aí ela, olha, Giovana, eu sou beta-HCG, teve um probleminha. Ela falou assim, teve um probleminha? Mas o quê? Quer que eu colhe de novo? Deu algum problema? Falso positivo? Não, tá bem positivo. Tá mais do que positivo. Tá bem positivo. Assim, deixa eu ver. Você pode colher de novo? Voltei no outro dia, colhi de novo, colhi 3 amostras. Positivíssimo. 3 vezes. Levei na gineco correndo, mas mesmo assim eu fiz outro teste de farmácia. Claro. 3 de sangue, 1 de farmácia. Levei e falei assim, Giovana, mas pra que esse tanto teste? Você tá grávida, mais do que grávida. Olha, sei que eu sentei, respirei e assim, o mundo. Como que eu tô grávida? E agora? Mesmo com os meus 34 anos, eu fiquei assustadíssima. Mas, vamos então. Como eu sou sempre uma mulher decidida, estou grávida. Vamos seguir agora o que é a gravidez. Vamos fazer tudo o que tem que fazer. Perfeito. E no meio do caminho, a gente começou a descobrir algumas coisas que nenhuma mãe espera, né? Com 5 meses, eu descobri... a médica começou a pedir alguns exames diferentes, que a gente é médica, não sou ginecologista, mas eu sei quais são os exames de pré-natal. Então, ela pediu um exame bem específico e pediu para fazer com a médica amiga, profissional e de segurança dela, que seria a translucência nucal, né, uma ultrassom. Chegando lá, fiz normal. A médica começou a mudar a feição, começou a olhar e tira o exame, começa de novo. E aí ela falou, olha, Giovana, tem uma alteração e que eu preciso ligar para sua médica, você aguarda um pouquinho. E, resumindo, foi no meu 5º mês de gravidez que a gente teve a comunicação que o meu filho ia ter uma malformação congênita. Não teria como saber, era uma gravidez de alto risco que não tinha prognósticos de a criança nascer, como os antigos dizem, vingar.
E aí os meses foram passando. Você ali naquele momento... Naquele momento, eu sou... Acho que nesses assuntos a gente não deve se falar, mas eu sou muito, né, religiosa. Cada um tem a sua força maior. Eu sou católica, sou devota, praticante. E em momento nenhum eu entristeci. Recebi a notícia como se eu tivesse com uma unha encravada. E segui, tá, doutora? E agora a gente faz o quê? O que, que eu tenho que fazer? E fui seguindo, né? E ela falou, olha, Giovana, existe um exame, como você é médica, né? Não dá pra te autodependente, não dá pra te enrolar. Claro, você vai querer saber. Você é doutora? Eu gostaria de saber, porque eu gostaria que meu filho nascesse já com o mundo preparado no máximo que eu puder. Ela falou, olha, existe um exame, sim, mas ele, nenhum médico pode indicar, né? Porque ele tem risco abortivo. Mas se você pesquisar, você pode encontrar alguém que faça, tal, doutora, só me dá um nome. Eu sei que você não pode pedir, mas só me dá um nome porque eu vou querer. Eu quero tentar. Se é a única opção de eu tentar saber o que o meu filho tem. Procurei, achei, fiz uma unidade muito importante, o médico, ok, fiz esse exame. Ele conversou comigo, olha, tem que ser uma decisão muito importante, porque você pode até prejudicar ali o desenrolar do seu filho. Eu falei, doutor, eu tô confiante, vamos. Se o risco é mínimo, eu quero ter esse risco, eu quero dar o melhor pro meu filho. Preciso saber o que ele tem. Fizemos. Aí eu lembro como se fosse hoje. Esse médico me liga 15 dias depois para dar o diagnóstico do exame que ele fez. Ele todo nervoso na ligação. Ele fez aquele texto completo de acolhimento do paciente por telefone. Eu não podia ir, no momento eu estava trabalhando presencial. Aí ele falou, olha, o seu filho tem síndrome de Down. E aí passou o nome científico dele. Ele falou assim, maravilhoso, doutor. Isso, então maravilhoso. tá Ele, você entendeu o que eu te falei? Qual o diagnóstico do seu filho? Eu falei assim, eu entendi. Eu tô dando graças a Deus, doutor, porque eu tive tantos diagnósticos suspeitos diferentes e piores. Síndrome de Down, pra mim, é um presente que o senhor tá me dando. E desde aí, parece que meu coração se libertou. Eu ficava cada dia mais feliz com a minha gestação. Tô toda arrepiada. E os prognósticos de todos os médicos que eu acompanhava, porque era uma gestação de alto risco, falavam que ele não ia nascer. E eu falei assim, indicaram até pelo risco que eu tinha de interromper a gravidez. Era uma indicação médica, mas não era a minha decisão. Então, eu e meu marido, na época, decidimos continuar, mesmo com os riscos de gravidez que eu tinha. E parece que, a partir do 6º mês de gestação, tudo foi melhorando. Todos os exames dele foram normalizando da parte clínica. Ele nasceu saudável, com 3,8 kg, já mamando, né? Porque as crianças atípicas, o autista, o Down, sempre tem algumas deficiências ali na sucção, mamando tudo, já não aceitou muito a amamentação, já foi para mamadeira, é forte com 10 anos, 50 quilos, sem nenhum problema de saúde, saudável, nenhuma patologia que o seu próprio diagnóstico, né, carrega em si. Então, eu só tenho a agradecer toda essa minha trajetória pessoal, profissional, e eu não tenho nada para pedir a Deus. Só agradecer, nada para pedir ao universo, às forças que regem esse mundo. E eu não tenho esse direito, sabe? Eu acho que a minha frase é essa, eu não tenho o direito de pedir e só agradecer, porque hoje eu também tenho, né, um esposo que teve um acidente, então são 2 pessoas que estão sob o meu cuidado e que eu cuido com muito amor e carinho, e que é a minha profissão, que eu amo. Então são 3 pilares da minha vida que eu tento preservar ao máximo, que eu tento cuidar ao máximo, para que elas consigam ficar firmes, fortes e me dar força todos os dias. Muito bonito o seu relato. Também tô emocionada, né? E queria entender, assim, você acha que o mundo, ele te acolheu quando chegou o diagnóstico do teu filho? Como é que foi isso? Não. Nem um pouco. A inclusão no mundo é muito difícil. Só que eu penso assim, se eu não for inclusiva com o meu filho, ninguém vai ser. Lógico.
Então, eu vesti o meu colete de mãe inclusiva e também vesti no meu filho. Lógico. Porque... No seu marido, na sua família, no na seu minha núcleo, família. né? Então, hoje, se alguém olha demais ou se alguém fala alguma coisa, a gente não liga. Ah, lógico. A gente não liga porque a gente não deve se importar. Senão, a gente não consegue viver, né? Queria que você falasse para as mães que têm filhos atípicos e que estão nesse processo ou de gravidez ou com uma criança pequena em casa, né? Porque o teu filho já tem 10 anos, você... Claro, ainda temos uma longa trajetória, mas até aqui você tem uma super experiência, né? Além de ser médica, mas para além disso, né? Na maternidade atípica. Então, acho que ia ser muito importante você trazer um pouco da tua experiência e talvez um conselho, uma dica, uma maneira de lidar e de ler a vida nesse momento. Olha, mamães, papais, avós, mamães, papais, avós, toda a família, confia. A gente tem grandes oportunidades, claro, algumas famílias com mais, outras com mais dificuldades, mas nunca desistam. Essas crianças atípicas, têm um poder de convencimento, um poder de força, que a gente não pode deixar de lutar por eles. Claro, lutar na paciência, na amizade, na empatia, sabe? Mas não devemos desanimar. E dá pra gente fazer. Claro, dá vontade de entrar num quarto e chorar o tempo inteiro? Dá vontade, né? Mas eu sempre penso, é pesado, é puxado. Porque a maternidade em si, ela já é pesada, ela já é puxada, né? E aí a falta de inclusão, ou do entendimento do tema, né? Deixa o aspecto ainda mais rígido, né? E não desistam, fazem partes de grupos de mães atípicas. Eu nunca tive, talvez, o tempo, por eu ter que me dedicar à minha profissão, que eu amo, e aos meus marido e filho, mas isso faz a diferença. Hoje eu conheço mães atípicas que me procuraram para conversar comigo na rede social, para trocar mesmo, porque assim, eu não consigo sorrir o tanto que você sorri. Eu falei, mas por que eu vou chorar se eu fui escolhida? Porque para mim é ser escolhida, a dedo. Então, alguém, Deus, seja qual for, né, a sua religião, me escolheu. Entre tantas as mães que pudessem gerar essa vida, ele me escolheu. Então, eu me sinto lisonjeada com todas as dificuldades que a gente possa ter para criar um filho atípico, né? Hoje eu consigo fazer o melhor por ele. E todo o meu investimento que eu tenho na minha vida profissional é para ele. Em terapias, em escola, né? Tentar ser o mais presente possível. Mas não se sintam tristes, se sintam escolhidas. A gente teve o dom, a responsabilidade e escolhida para dar esse amor para um filho atípico. Entendeu? Então, se eu fui escolhida é porque eu sou capaz. E eu não posso desanimar em momento algum. E temos que fazer tudo por eles. E fazer eles se sentirem confortáveis, confiantes, né? Porque hoje ele tem 10 anos. E vai ter um momento que ele vai começar a perceber que ele é um diferente. Mas eu nunca coloquei ele nesse lugar diferente. Ele, para mim, é normal. Eu sei das limitações que ele tem. Mas eu coloquei a minha vida do jeitinho dele. Então, claro, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Mas eu não posso mudar. Eu abri mão da minha profissão assistencial, de trabalhar em terapia intensiva que eu amava, de ser nefrologista, que é a minha paixão. Mas Deus me deu a oportunidade de fazer o que eu gosto de outra forma. Porque eu não posso estar de plantão, porque ele pode precisar de mim. Então, na liderança, a gente às vezes tem uma facilidade de conversar com o chefe, de ter, olha, às vezes sai um pouquinho mais cedo, às vezes, olha, já tô chegando, né? Mas graças a Deus, se eu contar no dedo, até isso, sabe? Eu tenho a felicidade de agradecer. Eu não lembro quantas vezes eu tive que sair. Eu acho que nunca. Do meu trabalho, para tirar o Giovanni da escola, porque estava tendo uma crise, ou que ele não conseguia ficar com a babá que estava tendo crise. Não lembro. Não tenho esse problema. Eu acho que tudo vai da nossa criação com o nosso filho. Porque ele vai desenvolver do jeito que eu moldar. É uma coisa muito...
individual, né? Porque você tem seu marido para te dar esse suporte. Tem tantas mães solos e abandonadas que não tem nem a família, nem o suporte, e talvez nem uma profissão bacana, né? Para poder dar uma assistência sem precisar chorar. Porque eu acho que o choro, ele entra nesse lugar do não acolhimento, né? Não tenho para quem recorrer, porque... Não sei, sinto isso. Mas eu acho que isso na maternidade, no geral. No geral. A maternidade, no geral, ela sempre te mostra uma luz. Eu acho que é isso. Sempre vai ter uma luz. A gente precisa acreditar. A gente não pode desistir. Sabe? Independente da nossa classe social, independente da nossa família. Muitos pais se separam. Muitos. Os maridos não seguram muito a onda, né? Não, o meu marido tem ciência disso. Eu pensava que ele também não daria conta. Pelo contrário. Ele foi melhor do que eu. E você falou que ele sofreu um acidente, você pode contar sobre isso? Ele sofreu sem problemas. Ele tem 42 anos, personal jovem, trainer, muito jovem, educador físico, lindo, olhos verdes, igual o filhote, ama academia, né? E aí fez a faculdade e seguiu para personal trainer. Indo trabalhar da Barra, sentido Nova Iguaçu, teve um acidente na Belardo Bueno. Não sabemos como aconteceu. Ele estava indo de carro? De moto. Poxa vida. Ele estava indo trabalhar e eu saí com o meu filho e o cachorrinho que a gente tem, um cachorrinho Yorkshire. Tem quanto tempo isso? Tem 2 anos e 9 meses. Recente. Foi 8 de setembro de 2023. E aí vocês estavam saindo, ele tinha saído para trabalhar. Isso, e eu saí 10 minutinhos depois. Quem que achou? Eu. Achou como? O quê? Na rua? Que isso, Giovana? No acidente. Não tem quando você vai seguindo o seu fluxo de carro, de repente o trânsito para, aquele engarrafamento vai afunilando. Meu Deus, e aí, uma estrada só de carro, ali naquele elevado da Belardo Bueno, subindo, eu vi uma moto, e batida, tadinho, aquela coisa. E aí, olhadinha do curioso, né? Todo mundo passa devagarzinho. E olha, eu olhei, ok, vi uma moto, né? A gente pede orações para que Deus faça o melhor. Quando eu olho de novo, eu reconheci pelo tênis, abóbora, que ele tinha saído. É meu marido. Só encostei e dali tinha as pessoas que tinham chamado o bombeiro já. E aí... Então ele sofreu um acidente de moto. E o que isso acarretou? Muitas coisas. Ele era o meu alicerce para tudo. Ele era o meu braço direito, sabe? Que eu não me preocupava. Eu podia ir trabalhar. E ele, como personal trainer, sempre dava uma passadinha em casa. Ele era o meu apoio emocional para o meu filho no dia a dia, né? Então, ele era tudo. Direito, esquerdo, perna. E, de repente, eu não tenho meu braço direito. A minha família mora no Espírito Santo, né? Ele tem a família aqui também, mora em Auschwitz, né? E a gente reside em Nova Iguaçu. E aí, cadê o meu tudo? Mas uma maneira que eu tenho que quê? Me reinventar. Mas aí ele não pôde mais trabalhar? O não, que houve? Ele ficou 58 dias internado. Menina. Isso, aqui no hospital, na Barra. Né? Teve traumatismo craniano grave. Giovana. Ele teve lesão axonal difusa, que para os neurologistas e equipe médica sabe que o risco de sobrevida é baixíssimo, quase negativo. E ele sobreviveu. Hoje ele é normal, a parte física, motora, mas o cognitivo, a equipe médica não tem realmente a segurança de liberar, porque é um cognitivo que não retornou 100%. Então, ele é realmente uma pessoa que não pode mais trabalhar. Precisa de vigilância 24 horas. Giovana... E você? Sorrindo. Não podemos ficar tristes. Não podemos. Mais uma vez. Pelo amor de Deus, você tá maluca. Não, até podemos. Não me admito ficar triste. Podemos, porque, peraí, né? Um pouco de droga e um pouco de salada. Calma aí também. Mas, como é que ficou a tua cabeça nisso tudo? Tu faz terapia? Sim. Hoje eu tenho mentoria profissional e psicoterapeuta, tá? Então, a gente faz. Demorei lógico, a reconhecer. Amiga, que loucura. Né? Que a gente é médico, acho que é autossuficiente. Então, assim, eu demorei, não, eu vou dar conta. Então, o que eu deixo de mais um recado, se você tem a oportunidade de procurar ajuda, procura. Nos faz muito bem, tá? Na vida profissional, pessoal, nas amizades. Então, assim, é claro, o nosso meio social não mais combina. O meu social,
a minha vida com amigos, teve tudo que mudar. Claro. Então, hoje eu só posso ir onde eu consigo que o meu filho esteja bem e meu marido esteja bem. Porque também tem ambientes que ele não consegue, né? Suportar Lógico. muito barulho. Uhum. Então, assim, hoje tem essas duas bênçãos na minha vida e mais uma vez eu falo pra você, eu fui escolhida mais uma vez. E eu acho que o meu destino é cuidar. Hoje eu cuido de um hospital, cuido de pacientes, cuido de pessoas, cuido do filho e cuido do marido. Essa é a minha missão. Uhum. Eu acho que após o acidente do meu marido, eu identifiquei isso. Giovana, você tem uma missão de cuidar, seja ela qual for. Independente se isso não fosse a sua missão, já era. Não teve como. Você pegou pra si, de fato. Peguei. Né? E eu cuido bem, assim, o que eu posso fazer. Então, a vida realmente é dedicada, né, para os dois. E tento que ele tenha o melhor ambiente possível, né? Então, ele é uma pessoa que precisa que tenha alguém sempre ali acompanhando ele. Então, hoje eu tenho 2 colaboradoras na minha casa, uma para o meu filho, uma para cuidar da casa e ajudar a cuidar do marido, né? Mas ele é super independente, só precisa realmente da vigilância neurológica, porque ele pode esquecer, né? Ele toma anticonvulsivantes, tem crises convulsivas, então realmente dá uma olhada. É muito recente, né, Giovana? É muito recente. Meu Deus do céu, mas assim, é um banho de vulnerabilidade, né, Giovana? É pedir muito força, sempre para eu não ficar doente, que eu não posso ter, eu falo, não posso ter esse direito de ficar doente, ficar descansando, mas é isso. É muita jornada, força. Hein, minha amiga? Não sei de onde que vem essa força, Que tá? jornada, Mas eu não sei tem que opção? eu tenho. Não tenho. Não tem opção. Não tem opção de escolha. Não tem opção de escolha. Não tem opção pra você. É isso. Muito legal, muito inspiradora a tua história, Giovana. Como é que tu imagina que vai ser o teu futuro? Meu futuro, eu não tenho como pensar. Eu vivo hoje. Amanhã, quando eu acordar, eu programo. Não programo viagem, porque eu posso programar e ou um ou outro não está bem para fazer aquela viagem. Trabalha na flexibilidade, né? Na flexibilidade. Então, eu tenho que alocar isso que o meu carro me leva. E acho que você também está se reconhecendo, né? Se ressignificando dentro disso, né, Giovana? E esses acontecimentos estão me fazendo a cada dia ser uma pessoa diferente. Eu tenho que ter muito mais paciência, muito mais inteligência emocional. Lógico. Né? Eu acho que me ajudou o perfil deles atípico, a também entender que eu não tenho colaboradores iguais. Eu tenho colaboradores diferentes, eu tenho que entender a questão de cada um. Também tem o colaborador, tem uma questão do colaborador que não é o financeiro, né? Você não quer que... você quer que ele ame o seu filho, né? Que ele... Como você ama, né? Isso não é isso, na verdade. A gente não pode exigir isso, mas é o que a gente deseja, né? É o que a gente pede, né? Eu também cuido dos meus avós. Também tem colaboradores ali, eu falo, pô, eu quero que a minha enfermeira, ela ame, faça, mas não é uma realidade. Então, tem que estar ali, eu tenho que manter um ambiente saudável dentro de casa, né? Eu entendo. E você malha, você faz alguma atividade física, você tem que malhar, Tenho que fazer. Pra sua cabeça mesmo, pra você, por você. Tenho que fazer. Né? Você precisa. Bom, eu faço jiu-jitsu, fortemente recomendaria você fazer jiu-jitsu. Olha, a minha mentora vai assistir isso, ela vai falar assim, tá vendo, Giovana, não sou eu que cobro. Não, é porque a atividade uma física, válvula de escape. E ela é um lugar seu. Só seu. Só meu, é o meu cantinho. Mas estamos caminhando para isso. Vai dar bom. Também sei muitas vezes, gente, mas é para você se colocar aí nessa tua prioridade, né? Porque a tua lista de prioridades, ela... E a psicoterapia nos ensina, Giovana, tudo bem. Você tem o filho e o marido, mas você tem que ter a sua prioridade também. E dá para conciliar tudo. A gente consegue conciliar tudo. Muito bom. É só fazer a gestão de tempo. Onde que as pessoas acham você, Giovana? Fala ali pra aquela câmera. Doutora Gil Breda, tá? No Instagram. Estamos ainda progredindo com as redes sociais, mas é isso. LinkedIn, Giovana Breda Rodrigues, que é onde eu posto algumas coisas de profissão, incentivo, né? Pode me procurar, mães, pais, família, amigos, para o que quiserem conversar. Né, eu acho que eu gosto de falar da minha história e assim, é capaz de fazer qualquer coisa, independente da sua situação, sabe? Não deixe a situação financeira não fazer com que você não acredite que seja capaz.
Difícil essa dica, hein, doutora? Não deixe, porque dá. A gente entende, né, que nem todo mundo pode ter o mesmo benefício, né? A gente tem inúmeras classes sociais, mas a gente não pode desistir. Tá? A gente não pode desistir. Eu acho que a minha palavra é essa, independente de como você está hoje. Só acredita. É difícil fazer com que as pessoas acreditem, assim. É porque é difícil fazer, né? Não é só o acreditar que é difícil. É difícil fazer. E a gente sabe que o mundo é um pouco cruel. Muito cruel. Mas se eu não acreditar, independente da situação que eu esteja, quem vai acreditar por mim? Lógico, isso é a quem base. Vai? Não, ninguém vai. E se eu não acredito, eu vou me afundando cada vez mais. Perfeito. Entendeu? Eu acho que os meus gestores, os meus líderes nesses 20 anos de profissão que eu tenho, sempre falavam comigo, e quem assistir vai lembrar. Você tem que acreditar em você. Lógico, e eu maravilha. não acreditava em mim. Não acreditava na minha Potência, carreira, né? profissional. Não acreditava. Era a síndrome do sabotador. E com a minha mentora, ela me ensinou, e com os meus liderados, dando feedback, Giovana, acredita. Algumas mudanças nós temos que ter todos os dias, um aprendizado todos os dias, porque nós não somos perfeitos, né? Os nossos posicionamentos às vezes podem falhar, mas no outro dia a gente acorda e faz diferente. Então, a gente tem que aprender a acreditar, independente da situação. Se a gente não acreditar, nada vai andar. É verdade. Nada vai andar. Obrigada, doutora, pela sua presença. Obrigada por contar a sua história. Obrigada, inspiradora, motivacional, de uma maneira, assim, incrível. Parabéns pela força, né? Pela inteligência emocional, por também trazer aqui pra gente essa vulnerabilidade de uma maneira num lugar tão quentinho, Sim. Por ser tão acolhedora no seu discurso, na sua fala, né? O mundo precisa de mulheres como você, com essa força, com esse ímpeto, com esse desejo, com esse aprendizado todo de vida, né? Com esse ressignificar diariamente. Então, muito obrigada pela aula que você deu aqui hoje pra gente, de como viver. Isso. Eu sou Robi Amaral. Tô até emocionada. Te espero no próximo programa. Você, claro, curte, compartilha, se inscreve. Um beijo e até a próxima.